Aula de ciências hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da página 9, um lugar para cada ser vivo. Acompanhe a leitura da professora, tá bom? O habitat de cada ser vivo é o local em que ele habita. Contudo, o que ele precisa para sobreviver é o quê? Água, ar, solo, rochas e outros seres vivos. Os seres vivos têm características que os permitem sobreviver em seus ambientes. Os cactos, por exemplo, precisam de pouca água e por isso podem viver em ambientes secos. Aí em cima tem um exemplo de um cacto, que se chama xique-xique, que é encontrado na caatinga, que é um ambiente muito seco. Os ursos polares têm a pele que os ajuda a manter o calor do corpo. A maioria dos peixes respira dentro da água. Além disso, esses animais têm nadadeiras que possibilitam a locomoção no ambiente aquático. Por exemplo, eu posso pegar um urso polar e levá-lo lá para o deserto do Saara. O que pode acontecer com esse urso? Se ele é acostumado com o ambiente frio. Eu posso pegar, por exemplo, um camelo e levar lá para o Polo Norte, Polo Sul. Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres diferentes, seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida, vice-versa. Por exemplo, eu não posso plantar um cacto numa floresta, ok? Porque ele é o quê? Ele é acostumado com o ambiente seco. As características que possibilitam os seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamadas de adaptações. Na página 10, vamos lá? Fatores não vivos no ambiente. Além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Então vamos lá, seres vivos, o que é? Um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Um fator não vivo é o que? É a água, é o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Observe a imagem da floresta a seguir. Nela podemos ver a água, as rochas e a luz. E mesmo não enxergando, sabemos que o ar e o calor do sol também fazem parte desse ambiente. Olha aqui, tá vendo a floresta? Então aqui eu consigo observar muitos seres vivos. E também o fator não vivo, que é o quê? As rochas, a água e a luz do sol. Provavelmente aqui deve ter peixe, não é? Aí tem árvores que são seres vivos. Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem as plantas nas margens do rio e sobre as rochas. Certamente também há nesse ambiente outros seres vivos que não podemos perceber na imagem. O peixe, por exemplo, eu não consigo observar aqui dentro da cachoeirinha aqui, não é da água. Para sobreviver, os seres vivos precisam do quê? Dos fatores não vivos e também de outros seres vivos, que eu falei anteriormente. Observe novamente a imagem da floresta e reflita. Quais seres vivos poderiam viver nesse ambiente? Quais seres vivos poderiam ser encontrados nesse ambiente aqui, além do peixe que eu já falei? Que outro ser vivo também poderia ser encontrado? Aqui tem o R-Cloud aqui para você poder jogar, tá bom? É um joguinho. Na página 11, eu cientista. É vivo ou não vivo? Então você vai fazer um teste para descobrir. Não é difícil perceber que um cachorro ou uma ave são seres vivos, não é mesmo? Mas às vezes ficamos na dúvida. Será que um grão de feijão é um ser vivo? Está vivo?
Então, nós vamos descobrir se o grão de feijão está ou não vivo. O que vocês vão fazer em casa como tarefa de casa? Vocês vão seguir essas orientações do Eu Cientista da página 11. O que vai precisar? Grão de feijão, algodão, papel toalha, 2 copos transparentes, copo descartável, água e lápis. Num copo, molhe algumas folhas do papel toalha e coloque-os dentro de um copo na lateral. Com a ajuda do lápis, afaste um pouco o papel toalha e coloque o grão de feijão entre o papel e o copo. Eu tô sem um copo aqui, vamos pegar essa tigela, por exemplo, ó. Então, você vai pegar o papel toalha, vai pegar o papel toalha, molha o papel toalha só um pouquinho e coloca aqui na borda, certo? Aqui dentro, você vai colocar algodão, ok? E no algodão, você vai colocar os grãos de feijão, certinho? Ixi, falei enrolado. Certinho. Siga as orientações e nós vamos descobrir o que vai acontecer com esse grão de feijão. O que você acha que vai acontecer? Observe os copos durante 5 dias. Então, durante 5 dias, você vai observar o que vai acontecer com esse copo. Na próxima aula, vocês vão fazer as observações do que aconteceu, certinho? Após concluir suas observações, responda as questões a seguir. Como você concluiu que há vida no grão de feijão? Então, você vai copiar essas 3 questões aqui no caderno de ciências e vai responder após os 5 dias, tá? Primeiro você vai copiar, vai observar o que vai acontecer com o grão de feijão e depois vai responder essas questões depois de 5 dias, para ver o que aconteceu. Na página 12, lápis na mão. Então, aqui tem alguns exercícios que você vai ler e responder, tá bom? A página 12 e a página 13 e 14. Então, vocês vão fazer como tarefa de casa. Já estão em casa, né? Então, é a mesma coisa. O Eu Cientista, para observar o grão de feijão durante 5 dias, copiar as questões, responder para anotar o resultado da sua experiência. Lembrando, tem que tirar foto e mandar para a professora o que aconteceu com a sua experiência. Depois, vocês vão fazer a página 12 e a página 13, tá bom? Vão responder as questões dessas duas.